momento de louvor. Of Wirecast. Nesse momento onde Deus vai se revelar a nós através da sua palavra. This is a demonstration of Wirecast. Amor eterno que transborda o meu ser, tu me aceitas, encontrei a paz, em ti não há medo. Darei tudo pra contar tua história, porque tu me chamaste, tu me chamaste. Medito sempre em tuas promessas, eu vou crer, vou crer. Jesus, eu confio em ti e eu irei até o fim do mundo, até o fim do mundo. Por ti és o Filho de Deus e o mundo saberá que és rei, tu és rei. Tu me aceitas, encontrei a paz, em ti não há medo. Darei tudo pra contar tua história, porque tu me chamaste, tu me chamaste. Medito sempre em tuas promessas, eu vou crer, vou crer. Jesus, eu confio em ti e eu irei até o fim do mundo, até o fim do mundo. Por ti és o Filho de Deus e o mundo saberá que és rei, tu és rei. Jesus, eu confio em ti e eu irei até o fim do mundo, até o fim do mundo. Por ti és o Filho de Deus e o mundo saberá que és rei, tu és rei. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por este momento onde nós estamos diante da Tua presença, diante dos nossos irmãos, Pai, para juntos louvarmos e engrandecermos ao Seu nome, Pai. Nós somos gratos pela semana que o Senhor nos deu, Pai, onde o Senhor nos livrou
de qualquer coisa que poderia nos atrapalhar durante a semana e nos afastar de This is Ti, a Pai. O Senhor deu demonstration of livramento aos irmãos, Wirecast. o Senhor deu bênçãos, Pai. E hoje nós estamos diante da Tua presença, Pai, para agradecer por essa semana e agradecer por quanto o Senhor é bom conosco, Pai. Nós queremos pedir, Pai, que o Senhor toque em nossos corações essa noite, Pai, que o Senhor nos use e que o Senhor nos transforme através da Tua palavra, Pai. Amém. É o que eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Com muita alegria nós vamos continuar adorando o nosso Deus com os nossos lábios, todos juntos. O brilho This is a celeste, demonstration of Wirecast. o brilho que encheu a nossa vida um dia. Encheu a vida de muitos no passado e encherá a vida de muitos no porvir. Esse é o brilho que nós temos na nossa vida e é o brilho que nós queremos refletir a todos quantos nos rodeiam. Todos juntos, vamos cantar. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-nos, eis convosco, disse Jesus. Brilho celeste. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não te ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem a seu lado, sempre hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Podem se assentar, irmãos. Boa This noite. is a demonstration of Wirecast.
This is a demonstration of Wirecast. Capítulo 3 de Colossenses, eu vou ler do versículo 1 até a primeira parte do versículo 5. Acompanhe a leitura, diz assim a palavra de Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Irmãos, quando Cristo entrou na nossa vida, quando Cristo nos lavou, nos perdoou, entrou de fato no nosso coração, a nossa vida teve um desvincular. Nós saímos deste mundo, nós saímos com a mente, com o coração, saímos dessa realidade de trevas e nós entramos numa nova realidade, que é a realidade do povo de Deus, que é a realidade dos lavados pelo sangue de Jesus. E esse texto nos desafia a parar muitas vezes de almejar, de sonhar com coisas deste mundo e começarmos a olhar para as coisas lá do céu, lá do alto, que são as coisas eternas. E nesse momento eu quero desafiar você e a mim a baixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e pedir: Senhor, perdoe, Pai, por todas as vezes que os meus olhos ainda estão presos nas coisas que são passageiras. E me ajude, Senhor, a sonhar, a almejar, desejar cada vez mais as coisas que são eternas. This is a demonstration of Wirecast. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, pelo teu povo que se reúne aqui, graças à tua morte na cruz, graças à tua vitória da ressurreição e graças, ó Deus, ao teu Santo Espírito, que chegou com tanto amor ao coração de cada um aqui, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos tirou do pecado, o Senhor nos tirou da morte, o Senhor nos tirou de uma vida sem sentido e nos deu uma vida verdadeira, de prazer, de alegria, de felicidade, porque hoje nós somos teus filhos, ó Deus. Muito obrigado. Perdoe a nossa mente, perdoe o nosso coração e nos ajude, Deus, a cada vez mais ansiar pelo dia em que o Senhor virá, buscar a tua igreja, buscar o teu povo, para sempre, Deus, adorarmos ao Senhor e vivermos num novo céu e numa nova terra, ó Deus. Muito obrigado. Continue conosco, aceite o nosso louvor, aceite, Deus, os nossos cânticos e fale conosco em cada momento deste culto para a glória do Senhor, ó Deus. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé de novo, irmãos. O dia refrescou bastante hoje, né? Mas aqui dentro há o calor do Espírito de Deus. Por isso nós viemos aqui adorar esse Deus que irradia calor, que nos dá paz, que nos dá alegria. E a alegria que Deus nos dá, nenhuma situação, coisa, nenhum trabalho, nada pode nos dar. Nada. Por isso nós estamos muito contentes hoje. O nosso coração se alegra. E nós queremos demonstrar isso para o nosso Deus, através dos nossos atos. E dentre eles, um dos que Ele nos deu, e que é muito prazeroso, é o ato de cantar e adorá-lo. E nós vamos fazê-lo agora, nesse momento que nós viemos aqui para adorar, única e exclusivamente, ao Deus único e verdadeiro. A igreja toda vai cantar. Eu quero que você solte a sua voz. Deus a deu para que você a use para adorá-lo. Não retenha.
Vem, esta é a hora da adoração. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, e toda língua confesse o Senhor. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, Esta é a hora da adoração. Assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Wirecast. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás, vem para adorar. obrigado, Pai, pela tua presença aqui. Obrigado porque o Senhor é o Senhor poderoso. Para quem não há limites, para quem não há barreiras. O Senhor que pode todas as coisas. Aquele que nunca falha, não falhará. Poderoso, nunca Erga sua voz. falhará. Maravilhoso, Seu Deus não é um Deus qualquer. mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso.
solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu, e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Vemos o nosso Deus poderoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em teu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu só a igreja. Ressurgiu. A morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu This is a nome demonstration of vamos Wirecast. vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu. Ressurgiu. E a morte venceu. Bem forte. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Aleluia, Senhor. Tu és poderoso. Tu és grandioso. Não há poder maior do que o teu. Tu és grandioso. Tu és magnífico. This is a demonstration of Nós Wirecast. cremos no Senhor e no teu poder. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar e com meu coração te adorar. This is a demonstration of Wirecast. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti,
sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. E aí, mim, Senhor. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu Toma o meu coração. coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. É o teu querer em mim. É o teu querer em mim. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós podemos nos reunir para louvar o Teu nome, Senhor, em nossos corações e nos transformando, que nós possamos sair daqui transformados, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, você pode se assentar. E eu convido você para que abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Ele vai falar sobre o princípio da lei, do dízimo, né? This is Toda a lei tem um demonstration of princípio, e aqui está o Wirecast. princípio da lei, da contribuição, da oferta. O princípio por trás de uma oferta, do dízimo. 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 até o versículo 15. Eu vou ler e os irmãos podem acompanhar o que diz as Escrituras. Diz assim a palavra de Deus: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também ceifará This is a pouco. demonstration E o que of semeia com Wirecast. fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que contribui com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundando em toda a sua obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece This para is a sempre. demonstration of Ora, Wirecast. aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e alimentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos,
mas também redunda em muitas graças This is a a Deus, demonstration of visto Wirecast. como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Irmãos, a contribuição, o dízimo, faz parte This is a demonstration do of Wirecast. da nossa adoração a Deus, da nossa gratidão a Deus. E esse dinheiro que você traz aqui para glorificar esse Deus, esse dinheiro serve para expandir o reino de Deus. Ele serve para que as pessoas sejam atendidas em suas necessidades, ele serve para que o evangelho chegue aonde não chega, ele serve para glorificar a Deus em todas as instâncias. Então, quando você traz aqui, você está investindo no reino, você está louvando a Deus e dizendo: Senhor, o meu dinheiro, aquilo que o Senhor tem me dado, aquilo que é do Senhor, vai contribuir para a expansão do teu reino. Eu adoro o Senhor por isso. Essa é a motivação do dízimo, esse é o princípio da contribuição. Então, é por isso que é com alegria. Percebeu no texto? Faça isso com alegria, porque se você não tiver alegria, não vale de nada. Cumprir a lei por cumprir não vale de nada. O princípio é: eu tenho alegria e prazer. Senhor, obrigado. É do Senhor, e esse dinheiro vai alcançar outras vidas para a glória do Senhor. Esse é o dízimo, essa é a oferta. Faça isso agora, com grande alegria no coração. Irmãos? Vamos cantar? Você que se preparou para trazer o seu dízimo pode vir à frente. Você que não, pode ficar assentado mesmo. Mas todos juntos vamos cantar. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. A porção da minha herança és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Vamos orar, consagrando os nossos dízimos e ofertas. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te louvamos, This is a nós te demonstration agradecemos, of Wirecast. nós te adoramos em nome de Jesus, ó Pai amado. E neste momento oportuno, Pai, nós queremos apresentar diante do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, ó Pai. Como temos aprendido todos esses domingos anteriores, Pai, com uma atitude de louvor, de adoração, de obediência e de gratidão ao Senhor, Pai. Nós depositamos diante do Senhor os nossos dízimos e ofertas, ó Pai amado. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja ensinando o nosso coração a cada dia, Pai. Tirando as escamas, ó Pai, This tirando a is a cegueira espiritual dos demonstration of nossos olhos. Wirecast. Que nós possamos ver esse ministério abertamente, claramente, como o Senhor nos ensina, Pai. Abençoa as nossas vidas, ó Pai. E que esses dízimos e ofertas, Senhor Deus, seja do agrado do Senhor. Eu peço as bênçãos do Senhor sobre a vida
da tua igreja, Pai. Que cada irmão, cada irmã, cada família que deposita diante do Senhor seja retribuído segundo a tua vontade, Pai amado. E como nós lemos agora, o nome do Senhor seja exaltado, o nome do Senhor redunde muito, graças a Deus por isso, Pai amado. This is Nós a te louvamos demonstration of muito em Wirecast. nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém, ó Pai. Rosali, vem até aqui, nós vamos ter alguns avisos, e eu convido a nossa irmã Rosali para dar avisos para a comunidade. Boa noite, irmãos. A junta diaconal da nossa This is igreja a está demonstration of promovendo Wirecast. um almoço muito especial no dia 1º de junho. Aquela macarronada cheia daqueles molhos, aquela salada, aquela coisa gostosa que é a comunhão, a gente comendo junto, batendo papo. E o mais importante, investindo, porque o dinheiro que esse almoço render, a junta diaconal vai arrumar toda a calçada aqui na frente. Todo mundo vai ser This is a beneficiado. Agora, demonstration of a terceira Wirecast. idade, então, nem se fale. Porque nós paramos o carro ali na esquina e as nossas amigas que pegam carona com a gente, hora de descer, às vezes é melhor ir pela rua do que ir pela calçada. É cheio de buraco, pedra solta e tal. Então, o dinheiro da macarronada vai servir, vai ser usado aqui na nossa igreja. Para isso, a gente está querendo, assim, fazer a macarronada, você vai pagar R$15, vai comer à vontade, mas a gente gostaria que você ajudasse também nos This is a ingredientes. demonstration of Você pode dar um Wirecast. pacote de macarrão, você pode dar qualquer ingrediente que a gente costuma usar na macarronada, a gente vai dar uma lista assim, e você paga R$15 e fala, mas eu queria dar também uma latinha aqui de massa de tomate. Eu queria dar um pacote de macarrão. E se a gente conseguir levantar todos os ingredientes, então, com certeza, a gente vai fazer a nossa calçada bem bonita e completa, desde não sei aonde até This também não is a sei aonde. demonstration of Wirecast. Eu espero que todos colaborem, usufruam e invistam na vida da nossa igreja também. E mais uma coisa, eu também vou fazer um bazar, a confirmar ainda, mas provavelmente vai ser no dia 10 de maio. 10 de maio, daqui 2 semanas. E esse bazar também é para investir na vida de missionários e talvez em alguma coisa na nossa igreja também, na nossa This cozinha. is a demonstration Então, of se Wirecast. você tiver coisa lá na sua casa que está encalhada, mas em bom estado, faça uma faxina lá, ou em roupa, em coisa de casa, seja o que for, e você... A Daila, quando eu fiz o último bazar, ela trouxe tanta coisa, foi uma grande bênção. E esse dinheiro também vai ser investido em missões e na vida da nossa igreja. Então, se você tem alguma coisa para dar, pode trazer, pode ir trazendo, que nós agradecemos. This is a demonstration of Wirecast. Outros avisos também importantes. O primeiro deles que eu queria frisar é a célula, irmãos. Terça-feira, 19h30, 5 casas estão aí espalhadas pertinho da sua casa. E eu quero convidar você realmente para ir para uma das células. Tem sido um tempo muito legal, tem sido um tempo de comunhão, de amizade, de bate-papo, porque... Se você já foi na célula, você tem percebido que o estudo da palavra ele é um bate-papo e tem sido bênção, tem sido muito legal, tenho sido muito edificado com a vida dos irmãos. E eu convido você, faça parte de uma das células que você vai ser abençoado e Deus vai falar muito ao seu coração, tem sido especial. Terça-feira, 7h30, os endereços das casas estão no boletim, então você pode pegar o boletim e olhar lá. A que for mais perto da sua casa, vai lá. Está aberto para você, tá bom? Todos os irmãos estão convidados e mais, estão convidados a convidar outras pessoas. Porque não se esqueça, o objetivo da célula é multiplicar. Então a gente tem que levar convidados, tem que levar pessoas para que ouçam do Evangelho e a verdade seja espalhada por toda a Americana. Tá certo? E o segundo aviso é que o mês que vem, próximo domingo, a gente já começa com o mês da família. Então nós vamos ter mensagens direcionadas
cânticos direcionados, falando a respeito da família. E eu quero convidar você a convidar pessoas para a gente ter um tempo, um mês especial aqui, trabalhando com esse tema tão importante que é a família, que são os filhos, que são os avós, a This família is como a um todo, demonstration e of ela Wirecast. expressando dentro do reino de Deus grandes coisas. Então, convido você a convidar pessoas para fazer parte do nosso mês da família. Tá certo? Crianças até 6 anos, nós vamos ter um tempo lá especial, lá embaixo. Então, eu quero convidar você, criança, até 6 anos, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. E eu quero já convidar o Bira a vir aqui, ele vai orar pelas crianças. Vem até aqui e ele vai assumir a palavra e ele vai trazer a mensagem de Deus para nós hoje também. Vem aqui todas as This is a crianças, bênção do demonstration of Senhor, Wirecast. para que elas tenham um culto abençoado lá embaixo. Né, crianças? Muito bom. Vamos orar, irmãos, por essas crianças maravilhosas, pedir para que Deus fale ao coraçãozinho delas. Vira. Pai, nós te louvamos por podermos interceder pelas nossas crianças, também pelos professores que vão cuidar delas, que o Senhor esteja dando sabedoria a eles, entendimento a elas, This is a para demonstration compreenderem a of tua palavra, Wirecast. e que essa semente que está sendo lançada frutifique nos seus corações e as leve a ter uma atitude em relação ao Senhor de fé e confiança, e venham a ser homens e mulheres do Senhor aqui nessa igreja e em Americana. Nós te louvamos por isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém. This is a Bom culto, demonstration crianças. of Bira vai subir no Wirecast. púlpito. Enquanto ele está subindo, eu gostaria de convidar os irmãos a saudar uns aos outros. Aquele que você não viu, dá um abraço à pessoa que você ainda não viu, dá um beijo nela, depende da sua intimidade com cada um. E diga para ela que é bom estar aqui, junto com o povo de Deus. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Irmãos, tem um salmo na palavra de Deus que eu gosto muito, que é o Salmo 19. E é um salmo que fala sobre a ação de Deus e também a ação da palavra de Deus. E diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é This is a fiel demonstration e dá of sabedoria aos Wirecast. simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E eu vou pular agora para o versículo 11, que diz assim: além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. This is a demonstration of Quem há que possa Wirecast. discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E aí o salmista termina com uma oração dizendo assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, This is a Senhor, demonstration of rocha minha Wirecast. e redentor meu. Só voltando no versículo 11, que fala: por eles, pelos mandamentos, se admoesta o teu servo. Irmãos, isso quer dizer que pela
ação do Espírito Santo através da palavra de Deus, nós somos confrontados com aquelas coisas no coração This is a que precisam demonstration of ser Wirecast. mudadas, que precisam estar abertas, que precisam estar descobertas para Deus, através da confissão que nós já fizemos e hoje aqui até. E eu gostaria de começar orando, pedindo que realmente as palavras dos nossos lábios sejam agradáveis ao Senhor e o meditar do nosso coração também. Oremos. This is a demonstration of Wirecast. Pai, nós te louvamos por esta hora tão preciosa de comunhão, de adoração ao Senhor, que só merece, de serviço, e também de estarmos atentos com um coração ensinável para absorvermos os princípios que o Senhor quer transmitir a cada um de nós pela Tua Palavra. Que realmente a Tua Palavra This is a domine esse demonstration of local, Wirecast. encha os nossos corações e produza transformação e ações que sejam coerentes com o nosso compromisso de expandir o reino do Senhor aonde quer que a gente vá. E que por tudo isso que vai acontecer, o Senhor e somente o Senhor receba toda a glória. Amém. Quando o pastor This Thales is a pediu para eu demonstration falar of nessa noite, Wirecast. e ele já me deu o tema, a minha cabeça já começou a funcionar naquele mesmo minuto, porque o tema que ele me deu é comunhão. E eu fiquei pensando em como que nós temos sido abençoados na nossa igreja nessa área da comunhão. Como que nós percebemos um ambiente e um espírito de This is a amor, demonstration of de Wirecast. harmonia e de tanta coisa gostosa que essa atitude de comunhão produz. E eu falei, puxa vida, eu tenho que recordar a lição de casa, porque durante todo esse mês de abril nós estamos falando sobre esse tema nas reuniões, em tantos lugares. E aí eu comecei a pensar o seguinte: quais são as bases bíblicas para uma vida de comunhão? This is a O demonstration que está of envolvido na Wirecast. comunhão? E é claro que um texto que acendeu na minha cabeça é o de 1 João, no capítulo 1. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá no 1 João, no capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 10. 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 10. This is a demonstration of O Wirecast. texto diz o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos This e não is a praticamos a demonstration of verdade. Wirecast. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos This is a os nossos demonstration of pecados, Wirecast. ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Até aí.
Quando a gente lê um texto como esse, e é um texto que nós trabalhamos numa missão que prega This is a esse texto demonstration of Wirecast. em todos os treinamentos de evangelismo, como a necessidade que o cristão tem de estar pessoalmente preparado para compartilhar a sua fé. E esse pessoalmente preparado significa ele estar vivendo de acordo com o princípio de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E a Rosalie e eu This is a trabalhamos demonstration nessa of missão e Wirecast. estamos ligados a essa missão, só para vocês terem uma ideia, desde 1972. Faz um bocadinho, né? São 42 anos que nós estamos sendo expostos a esse princípio da comunhão que tem a ver com andar na luz. E nós temos procurado ensinar para todo mundo que a única base para a gente poder ter comunhão é andar nessa tal de luz que está This falando is a aqui no demonstration versículo of 7. Wirecast. Se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então a pergunta é, o que é comunhão e o que é necessário para a comunhão? Nós já vimos que temos que ter uma vida transparente. Então, nós estamos recordando a matéria e nós vamos recordar vários versículos que falam sobre isso. Ter uma vida transparente. Ou seja, você olhar para o meu coração e conseguir enxergar o meu coração. Não existe nada que não está claro para as pessoas ao meu redor em relação a mim. A minha opinião em relação aos outros, esses outros conhecem. Há uma atitude de transparência, uma atitude de que você conversa comigo e você pode crer em mim. É isso que é o andar na luz. E a necessidade é porque Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Ou seja, não há nada que Deus oculte. Lembra aquele versículo que fala que a intimidade do Senhor, de novo, a palavra comunhão aí implícita, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. This is a demonstration Ou seja, of quando nós Wirecast. temos a atitude correta para com Deus, o que acontece é que Deus vai se revelando a nós, na medida em que nós o buscamos. Ele tem o maior prazer em mostrar quem Ele é. E nós vamos ficar mais e mais surpresos e maravilhados com o grande Deus que nós temos. Só que essa mesma atitude pessoal em relação ao nosso Deus e essa comunhão que nós podemos ter com Ele, Ele fala, olha, tem que ter com os outros, This is a demonstration com aqueles of que estão Wirecast. ao seu redor, com aqueles que fazem parte da comunidade que você frequenta. E aí, muitas vezes, nós, em vez de obedecermos, sabe quando você vai racionalizar aquilo que Deus falou? E você vai chegar a conclusões que parecem que justificam a você na tentativa de não obedecer aquilo que Deus This is falou, a de você demonstration andar of Wirecast. na luz. Então, eu diria que talvez uma primeira coisa que é importante, que é essa transparência e sinceridade. Há um versículo de 2 Coríntios 2,17, que diz assim, irmãos, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Não é essa a nossa atitude. This is a Nós não demonstration estamos of fazendo Wirecast. comércio com as coisas de Deus. Nós queremos levar a palavra de Deus realmente a sério. Hoje, na escola dominical, eu coloquei para o pessoal da minha classe uma música bem antiga. E a letra dessa música diz assim, Deus disse
e eu creio. E isso fecha a questão para mim. Essa é a atitude que nós temos para com a palavra, This de is nos a submetermos demonstration a of ela, Wirecast. e ela vai fazer o trabalho no nosso lugar quando nós nos submetemos e obedecemos a Deus. Esse versículo continua dizendo, depois de não estamos mercadejando a palavra de Deus, antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Nós ainda temos um senso This de is a que demonstration of aqui é um lugar que a Wirecast. gente não pode pisar na bola, que aqui é a casa de Deus. Aqui nós vamos nos encontrar com Deus, cada vez que a gente vem aqui. É verdade tudo isso. Mas, segundo Provérbios 15:3, não é só aqui. Provérbios 15:3 fala o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, This is a contemplando os demonstration maus of Wirecast. e os bons. E o problema é que não é só o que a gente faz para fora, que dá para os outros verem. Deus sonda o nosso interior e o nosso coração. Ou seja, a nossa comunhão não são só esses abraços que agora há pouco nós experimentamos e demos uns nos outros. No momento do abraço, mais gostoso de Americana, que diz o pastor Tales, é o abraço da Igreja Moriá. Porque se esse abraço não encontra um coração puro lá dentro, ele se torna um abraço hipócrita. Um abraço só para inglês ver. E não é isso que Deus espera que seja a nossa atitude interior. Por isso que esse versículo, os This olhos is do a Senhor estão em demonstration of todo lugar, Wirecast. contemplando os maus e os bons, ele nos reporta a uma vida íntima, com integridade e sinceridade. E que quando você der o abraço, ele é a expressão daquilo que você tem no seu coração por aquele irmão ou por aquela irmã que você está abraçando. Então, muito importante você considerar a sua integridade pessoal, não vista pelos This is a outros, demonstration é of algo Wirecast. interior, mas que Deus está vendo. E que Deus está avaliando se há sinceridade ou não. Em Cristo aqui falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. É uma coisa fantástica quando você age em conformidade com o que você está aprendendo na palavra de Deus. This is a Ou seja, você demonstration of tem uma Wirecast. autoridade que não é sua, mas que lhe foi delegada pela própria palavra de Deus. E isso vai transformar todo o ambiente. Lembra desse mesmo trecho de Paulo, de 1 Coríntios, quando fala assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o This is perfume a do demonstration seu of conhecimento. Wirecast. Uma atitude que contagia onde que você for, porque há a sinceridade, a integridade, a verdade e há amor. Tem um pensamento que eu gosto muito, que tem a ver com esse texto de 1 Coríntios 2,14. Ele diz assim: as pessoas que possuem alguma força de caráter carregam consigo, da mesma forma que os This is planetas, a demonstration sua of atmosfera Wirecast. em suas órbitas. Em outras palavras, você está tão cheio de luz pela sua comunhão íntima e pela sua sinceridade, pela sua vida de confissão a Deus, que aonde quer que você vá, o ambiente é mudado. Você
dá uma nova atmosfera para aquele ambiente, da mesma maneira que um planeta que está na sua órbita e This is a a demonstration of atmosfera acompanha Wirecast. aquele planeta. Ainda bem que acontece isso com a Terra, porque senão nós morreríamos sem ar. Mas a Terra está na sua órbita ao redor do Sol e a massa de oxigênio acompanha a Terra, a camada de oxigênio que cobre o nosso planeta. E é assim que Deus quer que nós sejamos, nos nossos relacionamentos, como servos, como filhos dele e como irmãos em This is Cristo. a demonstration Quando of nós temos esse Wirecast. relacionamento, aí você fica pensando, mas espera aí, tem algumas coisas que eu não gosto em determinadas pessoas. Como que eu devo agir? De acordo com essa ideia de você andar na luz, de você ser transparente, de você permitir que as pessoas vejam o seu interior. Ah, você vê que coisa? Aí você vai ter que falar coisa desagradável para algum irmão que não This is está a andando demonstration of Wirecast. ordenadamente. A Bíblia já tratou desse assunto, Deus não deixou escapar. Por isso que em 1 Timóteo 1,5, Paulo fala o seguinte: o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia, sem máscara. This is a demonstration of Wirecast. Então, um irmão seu que fez alguma coisa que você ficou chateado, você se ofendeu, você ficou sentido. Então, o que a Bíblia fala para a gente fazer? Vai arguí-lo entre ele e ti só. Lá em Mateus 18, começando no versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ele e ti só. Se ele te ouvir, This is a ganhaste demonstration of a teu Wirecast. irmão. Como que nós devemos fazer isso para manter a comunhão ou estreitar a nossa comunhão uns com os outros? É o que esse versículo que eu acabei de citar, que é 1 Timóteo 1,5, explica. Com que atitude eu vou? Veja só, o intuito da presente admoestação visa o amor. Ou seja, eu This tenho is a que ir com uma demonstration vida of tão Wirecast. cheia de amor, que aquela pessoa que fez algo que me prejudicou, que me afetou, ela não tem dúvida desse amor. Ela não tem dúvida das minhas intenções de restaurar uma comunhão que aquela atitude dela ou minha está interferindo nessa comunhão e precisa ser acertada. E é uma coisa fantástica quando isso acontece. This Muitas is a vezes, demonstration durante a of ceia Wirecast. do Senhor, é lido o capítulo 11 de Coríntios, e que fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E volta e meia tem um aqui, outro ali, que não tomam a ceia. Por quê? A gente não sabe especificamente, porque a gente só viu que a pessoa não tomou a ceia. Mas a pessoa sabe porque não tomou. E uma vez eu conversei This com o is a pastor Thales sobre demonstration of isso, que, na Wirecast. verdade, o que a gente vê no texto não é que é para deixar de tomar a ceia. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A ideia é muito mais profunda, é de você fazer uma análise da sua vida e ver as coisas erradas que você fez, e você confessa aquelas coisas, ali mesmo, antes da ceia. This E is a promete para demonstration Deus of que, Wirecast. se essas coisas erradas têm a ver com relacionamentos quebrados, você promete para Deus que você vai acertar aquilo, porque com Ele você já acertou, você já pediu perdão para Ele. Mas você vai procurar aquela pessoa com quem existe alguma
vamos dizer, alguma aresta que não está muito bom, tem alguma coisa que não ficou legal. Porque nós temos que andar na luz This como is Ele a está na luz. demonstration of E Wirecast. quando fazemos isso, mantemos comunhão uns com os outros. E isso é reino de Deus, meus irmãos. Isso é reino de Deus. Então, essa transparência exige uma confissão pessoal. Exige um reconhecimento, um meia-culpa. Algo que eu sei onde que eu estou errando. This Está lá is a dentro. O demonstration Espírito of que Wirecast. nos foi dado para isso. E Paulo adverte, não apagueis o Espírito. Há uma doutrina errada sobre esse texto, que é a doutrina de, não, olha só, se você não andar direito, o Espírito vai sair de você. E isso não tem nenhuma base bíblica, porque o que esse texto está falando é que, como Jesus veio a esse mundo e depois mandou o Espírito Santo, This is a e que ele iria nos demonstration of convencer Wirecast. do pecado, da justiça e do juízo, é isso que ele está fazendo. E ele está lá no nosso ouvido falando, olha, Bira, você tem que acertar aquele negócio que você tem com o Davi Horta. Agora ele vai ficar com uma minhoca, uma pulga atrás da orelha, para saber o que é. Não é nada, é só um exemplo. Mas tem que acertar. Você não pode ficar com isso no seu coração. E eu vou deixando, vou empurrando com a barriga. E eu nunca acho essa oportunidade para sentar com o Davi This is a Horta demonstration e of provar para ele Wirecast. que eu amo, que nós somos irmãos, que nós temos comunhão e essa comunhão tem alguma coisa que está incomodando e que nós precisamos acertar. Isso é uma coisa difícil da gente fazer e eu creio que é principalmente difícil por causa da ação satânica e por causa do nosso coração duro. Nós não queremos dar o braço a This is a torcer. demonstration of Wirecast. Como que é importante a gente dar o braço a torcer? Não, mas foi ele que fez isso. Você lembra aquele texto que fala que se você vai indo para oferecer para o Senhor uma oferta, e você lembra que o seu irmão tem alguma coisa contra você, o que a gente deve fazer? Deixa a oferta do lado, vai se reconciliar com o seu irmão, This e is a depois vem e faz a demonstration sua of oferta. Wirecast. Essa é a ordem que Deus nos dá sobre essa questão de confissão. Tem um texto sobre confissão, se o irmão quiser abrir, está lá em Tiago 5,16. A gente vive atribuindo a cura das nossas enfermidades, é assim, eu vou pedir, porque Deus tem poder para curar. This is a tem demonstration of mesmo. Wirecast. Ele tem poder para curar, e eu acho muito sadio a gente reconhecer que, na verdade, a cura de qualquer enfermidade está nas mãos de Deus. E a gente orar pelas nossas dores, eu acho que faz parte do nosso culto e da nossa fé. Mas muitas vezes a gente não é curado. E a gente fica querendo saber por quê. This is a E eu tenho demonstration of alguns textos Wirecast. bíblicos que falam sobre isso. Um está aqui em Tiago e o outro está lá no Salmo 32, que diz assim, Salmo agora primeiro, enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram-se-me os ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Ou seja, é o que a gente chama esse salmo de salmo psicossomático. This is a É um demonstration salmo of que Wirecast. mostra uma doença da alma, amargura, que se alastra pelo corpo e se transforma numa doença física, porque a alma não está curada. Tem um outro versículo em Hebreus 12:15 que diz assim: e não haja entre vós
nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, This e is por a meio demonstration dela, of Wirecast. muitos sejam contaminados. Olha, meus irmãos, que advertência. Quer dizer, a minha amargura, que eu estou guardando e alimentando em relação a alguém, vai transparecer nas minhas atitudes, e quando alguém fala daquela pessoa contra quem eu estou amargurado, o muxoxo do meu rosto revela essa amargura. Já This is contaminei a mais um. demonstration of E Wirecast. já comentei com outro a respeito daquela pessoa e com outro, e eu estou contaminando com fel um relacionamento que tinha que ser de comunhão, transparência e de perdão. Deus colocou no meu coração falar sobre essas coisas quando o pastor Tales me convidou para pregar sobre comunhão. Porque nós temos que This is vigiar a o nosso coração. demonstration of Wirecast. Como diz o salmista no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Prova-me e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se há caminho mau que nós estamos trilhando, e o caminho da amargura, do ressentimento, é um dos piores caminhos para a gente trilhar. This is a demonstration of Wirecast. Isso nós temos que eliminar do nosso meio, essa atitude. E a gente deve pedir para Deus sondar e mostrar pelo Espírito dEle. E nós tomarmos uma decisão de não apagar essa falação do Espírito no seu coração. Essa atitude de amor, de falar, olha, não vai por aí. O final vai ser caminho de morte. Vai ser um caminho de separação, This is a de quebra de demonstration of comunhão, Wirecast. de quebra de compromisso de corpo de Cristo. E isso é algo que nós não podemos permitir que esteja no nosso coração. Mas que sim o nosso coração seja limpo, aberto, transparente e cheio de amor pelos que estão ao nosso redor. E o texto de Tiago, finalmente, 5,16, diz assim: confessai, pois, os vossos This is pecados a demonstration of uns aos Wirecast. outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Caminho da cura, confissão e intercessão. Cheio do amor de Deus. Por isso que o texto de 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos This is a purificar demonstration of Wirecast. de toda injustiça. Imagina como é amplo esse versículo e como cabe coisa dentro dele. Ou seja, nós não gostamos de ser injustiçados. Está dentro desse versículo que a confissão vai produzir justiça, vai produzir perdão, vai produzir harmonia e comunhão entre os irmãos. Terceira coisa que eu vejo dentro desse conceito de comunhão, de bases bíblicas para a comunhão, é a tolerância com amor. Um texto muito bom lá de Romanos, no capítulo 14, que fala sobre isso. Veja só o texto, começando no versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. This is a demonstration of Wirecast. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. Veja a atitude de tolerância com amor. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu.
Quem és tu que julgas o servo alheio? Nenhum de nós aqui é patrão. This is a demonstration Todos of nós somos Wirecast. servos de Deus. E quando nós julgamos um que é parceiro conosco, nós estamos nos tornando patrões dessa pessoa. E isso não é o correto que a gente aprende na Bíblia. Por isso que Deus falou assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, Deus, está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Se nós formos analisar todos esses trechos e pegar todos os versículos paralelos, nós vamos longe nessa história de como tratar com os pecados dos outros. A gente é muito bom para tratar com os pecados dos outros. Os nossos a gente não é tão bom assim. A gente muitas vezes procura ocultar os nossos próprios pecados. Aquele que encobre as suas transgressões, como que fala? Jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. E esse trecho fala sobre isso. Que Deus é que está mantendo cada um de nós de pé. E eu já lembro do texto de 1 Coríntios 10, 13, que fala que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E aí a pessoa cai. Bom, de acordo com o texto, ela não precisava cair, porque Deus não deixa que cada um de nós seja tentado além da nossa força. Mas caímos. Será que alguém vai estender o braço para nós? E nos ajudar a levantar? Ninguém precisa dizer que a gente errou. A gente sabe que errou. A gente sabe que o Espírito já nos convenceu daquele erro. A gente está precisando de uma ajudinha, de uma mão amiga lá, aquela tolerância com amor, não para te acusar ou pisar na sua cabeça, porque você já está no chão mesmo, mas para te ajudar naquela hora. E se a pessoa não está com o coração limpo, em relação a mim que caí, vai ser muito difícil ela ter condições de me levantar. Mais fácil ela ir contar para o outro aquilo que eu fiz de errado. O que ainda complica mais a questão de comunhão e de harmonia. E quem fica muito feliz com tudo isso chama-se Lúcifer. Muito bem, depois da tolerância com o amor, e eu quero terminar falando sobre um outro ponto. A correção com firmeza. Agora chegou a hora da gente ir até o fundo do poço. Com a pessoa que nós estamos vendo que está andando desordenadamente. Como que nós devemos tratar dos assuntos? Tem um texto de Gálatas que dá uma dica para nós. É Paulo falando em relação a Pedro. Gálatas 2:11. Ele diz assim: quando, porém, Cefas, que é o Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Percebe? Não é, deixa para lá, não vamos estragar a nossa amizade. Não, amigo não é aquele que concorda com tudo que você faz, até com as coisas erradas. Amigo é aquele que te procura nas horas erradas e fala, olha, cuidado, esse caminho aí, eu vejo a Bíblia falando de outro jeito sobre como nós devemos agir. Então, amigo é aquele que na hora vai lá em 1 Timóteo 1,5, o intuito da presente admoestação. Eu estou aqui, admoestar uma pessoa é confrontar aquela pessoa com a verdade da palavra de Deus. Eu estou aqui para mostrar para você que o que você está fazendo é perigoso.
Porque eu te amo, não é fácil vir aqui falar isso. Porque eu não quero que você se This arrebente. is a demonstration of Nós queremos andar Wirecast. juntos em comunhão. Você vê como que é importante aquela pessoa estar plenamente convencida de que o seu coração está cheio de amor e interesse por ela? Se não tiver, ela vai achar que você vai vir aí para ainda pisar mais na cabeça dela. Por isso é muito importante você examinar o seu coração, e eu também, e termos essa atitude de amor, de uns para com os outros, This is a mesmo demonstration of quando Wirecast. aqueles que nos cercam estão andando desordenadamente. E eu termino com esse texto de Romanos, capítulo 12, e eu vou ler 3 versículos, começando do 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente, ou seja, de This is a coração, demonstration of Wirecast. uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, querendo que o outro se dê bem, não ficando com inveja. Não, você está trabalhando para ele se dar bem. Agora, imagina se essa for a atitude de todos nós. O que vai acontecer na nossa comunidade? É a Bíblia. No zelo, não This is a sejais demonstration of remissos, Wirecast. sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Eu acho que esse no zelo, não sejais remissos, cabe uma explicação. No zelo pela verdade, no zelo pelas coisas de Deus, no zelo pelo que é certo, não tira o seu time. Tenha zelo pela verdade, pela santidade, This is a pela demonstration of integridade, Wirecast. pelo caráter de Jesus em nós. Não se omita, é isso que o texto está falando. Ou seja, se o teu irmão pecar, você tem a obrigação. Nós cremos que a nossa comunidade, a igreja, corpo de Cristo, é uma igreja de sacerdotes para todo canto. Todos nós temos esse ministério de um ajudar o outro, de ser sacerdote na vida do This outro. is a demonstration Por isso of que, se o teu Wirecast. irmão pecar, vai arguí-lo entre ele e ti só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Acabou o problema. Morreu ali com vocês dois, porque Deus abençoou vocês. Aquele problema foi, se ele te ouvir, significa tudo isso. Aquele problema foi resolvido, o pecado foi coberto pelo sangue de Jesus, houve confissão, houve acerto, houve This is a choro, houve demonstration of comunhão. Wirecast. Acabou, ninguém mais precisa ficar sabendo. Porque você e ele sabem, Deus sabe, e o diabo, que sabia também, foi derrotado. Só isso que precisa. Ninguém mais precisa ficar sabendo. Então é claro que aqui na nossa comunidade acontece muitas vezes isso. Problemas, pecados foram cobertos pelo sangue e a maioria de nós nem ficou sabendo disso. Mas Deus ficou sabendo, o Espírito Santo ficou sabendo e o This is a problema foi demonstration of acertado. Wirecast. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Resumindo, o que é necessário para a comunhão? Em primeiro lugar, a transparência e a sinceridade. 1 João 7, se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, This seu is a Filho, nos purifica demonstration de of todo pecado. Wirecast. A confissão pessoal. É eu, tocado pelo Espírito de Deus, reconhecer as minhas falhas para as pessoas que eu ofendi. E acertar pedindo o perdão de Deus e o perdão delas. A tolerância com amor. Ou seja, eu sei que Deus tem um processo que Ele
realizando na vida de cada um. E eu vou respeitar esse processo na vida do meu irmão, This is a que demonstration ainda of dá umas pisadas Wirecast. aqui, outras ali, e eu que já aprendi esse princípio que ele ainda não aprendeu, eu vou estender a mão para ele, vou procurar ajudá-lo. E, finalmente, a correção com firmeza. É realmente nós não abrirmos mão daquilo que é princípio da palavra de Deus, que é verdade de Deus revelada, e nós vamos confrontar os nossos irmãos com uma firmeza This com is a amor demonstration of que vai Wirecast. produzir, para a glória de Deus, o quebrantamento e a comunhão. Que Deus nos abençoe nisso, meus irmãos. E eu gostaria de desafiar você a se colocar diante de Deus, de acordo com o Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo This caminho is a eterno. demonstration of Se você Wirecast. tivesse aberto para o Espírito revelar para você, mas você tem que acertar conta com aquela pessoa, ou com aquela outra, eu não sei o que ele vai falar. Eu não estou dando nenhuma indireta. Eu fico me sondando também, pedindo para Deus falar assim, tem alguma coisa que eu preciso acertar com alguém aqui na nossa igreja, na nossa turma aqui? Eu quero ter essa disposição sempre. Eu não quero que haja nenhuma barreira na nossa comunhão com ninguém. Nem eu, nem a This is a Rosali demonstration e of tudo mais. Então, Wirecast. eu já me dou a cara para bater aqui, meus irmãos. Se eu fiz alguma coisa que entristeceu algum de vocês, por favor, me procura. Eu vou ajoelhar diante de você e vou pedir perdão. Porque eu não quero que isso fique atrapalhando a nossa comunhão e a ação de Deus no nosso coração e a possibilidade de ser usado por Ele com poder na vida de muita gente. É isso que Ele espera de cada um de nós. This is a Davi? demonstration of Wirecast. Irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto e eu gostaria terminando, eu vou dar um tempo para que você ore a Deus agora. Acho que é uma mensagem desafiadora, é uma mensagem que nos coloca diante de Deus para que Ele sonde realmente nosso coração, nos incomode, fale conosco. Ore a Deus, tem esse tempo individual, você e Deus, também clamando pela semana, e eu vou orar This is a encerrando o nosso culto em demonstration of seguida, Wirecast. estamos despedidos em nome de Jesus. This is a demonstration of Wirecast. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa noite especial que tivemos aqui, de alegria, louvando ao Senhor com cânticos, confessando nossos pecados, também louvando ao Senhor com as nossas ofertas, ó Pai. E obrigado, ó Pai, pela mensagem que o Senhor colocou no coração do Bira e ele falou conosco. E o Teu Santo Espírito agiu aqui no nosso meio, Deus. Muito obrigado, ó Pai, por esta noite especial, Deus, queremos louvar muito ao Senhor por isso, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia, Deus, termos uma comunhão com o Senhor, uma comunhão de alegria, andarmos na luz, Deus, lavando, Deus, diariamente o nosso coração diante do Senhor. E também, Deus, nos ajude a ter uma comunhão sincera, íntegra, uns pelos outros aqui, uns com os outros, ó Deus. Queremos também colocar diante do Senhor, em especial, o nosso irmão Silvio, Deus, que está em
enfermo, ó Pai, o Toninho estava compartilhando conosco. O Senhor sabe, Deus, o que ele tem, as dores que ele tem sentido, e nós queremos colocar o nosso irmão Silvio nas Tuas mãos. Peço que o Senhor conforte a ele, restaure a saúde dele, Deus, dê força a ele, ó Pai, para se recuperar o mais rápido possível, ó Pai. Cuide do Silvio nesse momento, Senhor. E também queremos orar pelo pastor, cuida dele, Deus, na viagem dele, da Almira, que seja um tempo de bênção e de alegria onde eles estão, Deus, e que eles sejam usados pelo Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Clamo ao Senhor que o Senhor nos dê uma semana de alegria, uma semana de vitória diante do Senhor, uma semana, Deus, de intimidade contigo. E, Senhor, que possamos expandir o Teu reino, onde o Senhor nos chamou, nos nossos empregos, nos nossos estudos, ó Deus, para a glória do Senhor, ó Pai. Oramos e louvamos ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém. Boa semana, irmãos. Dê uma boa semana para o seu irmão. Dê um voto aí de confiança, de alegria. Dê uma mensagem aí. Vamos nos despedir com alegria hoje à noite. Deus abençoe a todos.